Está começando mais um podcast PP, mais um podcast do Professor do Presente, o podcast feito para você, profissional de educação física, que quer sair da média na nossa área. E hoje, como vocês podem ver, se não pode ver, está só nos ouvindo ou me ouvindo, eu estou sozinho. Nós vamos fazer uma estreia diferente aqui de um quadro que nós acabamos de inventar, que é o Douglas na Fogueira. Então, Gabriel, eu vou contar para vocês a dinâmica. O Gabriel, que está aqui no fundo, né, é o nosso cameraman, produtor, ele vai me colocar na fogueira com algumas perguntas ou alguns temas, não sei o que ele bolou ali, mas tem alguns tópicos legais e ele vai me falar e eu vou responder para vocês aqui o que eu acho sobre esse determinado assunto. Gabriel, por favor, não vai causar justa causa, tá bom? Não, fica tranquilo. São temas bem fáceis. Vamos ver. Então vamos pro primeiro, que é: o professor de educação física pode trabalhar sem o CREF? O que você acha disso? O professor de educação física atuando sem o CREF. Não existe. O profissional de educação física, ele tem que ter, né, tem que estar regularizado, né, no CREF, porque é o órgão que nos mantém aqui, né, realmente, que fiscaliza a nossa área. E o profissional de educação física que se preze, ele tem que realmente estar regularizado com a questão do CREF, independente se acredita ou não no serviço que o CREF oferece, enfim, no apoio que ele nos dá, mas o profissional de educação física, ele precisa estar com seu CREF em dia, porque é um órgão que regulamenta a nossa profissão. E independente de qualquer questão com relação ao CREF, nós precisamos lutar para que todos os professores utilizem e estejam registrados no CREF. E você comentou agora do apoio ao CREF, do CREF apoiar os professores. O que você acha disso? O professor tem que sempre estar em busca desse apoio do CREF, ou ele pode agir de forma independente? Cara, eu tenho uma visão totalmente diferente. Eu acho que o órgão que regulamenta a profissão, independente se é o CREF, se é o DRT, se é o CREA, enfim, independente do órgão que regulamenta a profissão, ele é um órgão que serve não só para regulamentar, mas para fiscalizar também. O profissional que depende do CREF para trabalhar, ele tá de brincadeira na tomateira, cara. O profissional, ele não... O CREF, ele tá me regulamentando, ele tá, né, significa que eu faço parte dessa profissão, que eu estou apto a trabalhar. Já é uma bagunça existindo o CREF. Agora você imagina se não existisse o CREF, que zona que seria. Então, o profissional, ele não pode ficar dependendo do CREF para trabalhar. Nós, professores, nós não podemos ficar... eu não consigo nada porque o CREF não me ajuda. Como eu já escutei várias vezes, eu não consigo nada porque o CREF não apoia. Eu pago o CREF não me apoia, e eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. É um choro que eu não sou adepto, não curto. Acho que existem várias obrigações, sim, né, que o CREF poderia, principalmente com relação à fiscalização, intensificar, porque como quem cumpre a regra, né? Ver pessoas descumprindo essa regra e tá tudo certo deixa a gente um pouco chateado, né? Mas acho que a cobrança tem que ser com relação a isso só, não uma dependência realmente do CREF. Uhum. E o que você acha dos blogueirinhos ensinando? Cara, é um tema muito bom, porque assim... Os blogueiros, né? Eu sei que tem alguns que são profissionais de educação física, mas acho que toda a polêmica que é gerada, ela é gerada em cima de profissionais que não são da educação física, são praticantes
de um tipo de exercício, de uma modalidade, é do CrossFit, é do Pilates, é a Cláudia Raia, enfim, é praticante de algum tipo de exercício e são influenciadores digitais. Então são pessoas que usam a sua plataforma digital ali para influenciar outras pessoas. E essa influência acho que pega em todas as áreas, sabe? Não é só a educação física, não é só com relação ao exercício. Esses influenciadores, eles acabam abraçando um mundo muito grande, sabe? Se você fosse falar, o influenciador digital pode ficar lá dando conselhos pra vida, dizendo o que as pessoas têm que fazer, que horas as pessoas têm que acordar, que hora... Cara, talvez não, talvez sim. É a forma como esse cara, essa pessoa tá se posicionando. Se é correto a Cláudia Raia, por exemplo, ensinar um tipo de exercício aeróbico lá, não me lembro o que foi que ela estava ensinando, dando uma aula numa live, não é correto, né? Porém, eu acho que todo o escândalo que os profissionais de educação física fazem, eu acho que é desnecessário, sabe? Eu acho que tem alguns pontos que a gente também tem que olhar, caraca, por que pessoas que não são formadas em educação física têm uma proporção tão grande ensinando exercício físico e nós não? Sabe? Eu acho que falta bater no peito e falar, caraca, porra, e eu? O que eu tô fazendo? Quem eu tô ensinando? Quem eu tô influenciando? Quem são as pessoas que eu estou influenciando através das plataformas digitais, por exemplo, né? E entra o posicionamento. Ah, mas tem um cara lá que é corredor e tá ensinando a galera a correr, tá dando fundamento de corrida, mas ele não é formado em educação física. Cara, acho que se a gente voltasse para pensar assim, quem está procurando esse serviço, eu não iria num dentista que eu soubesse que o cara não é formado em odontologia. Eu não iria num cardiologista se eu não soubesse que o cara é médico. Por que eu procuro um cara que ensina exercício se eu sei que o cara não é profissional de educação física? Talvez exista uma crença de que o exercício qualquer um ensina. E essa crença só existe porque talvez nós, profissionais de educação física, não estamos mostrando que não é bem assim. Então volta a responsabilidade para nós, professores, de olhar e falar, caraca, tem uma galera que não é formada em educação física, que está se posicionando, correto ou não, enfim, mas está se posicionando para ensinar ou incentivar as pessoas a fazerem determinada atividade, e tá carregando multidões, e nós não. Então, antes do choro, talvez seja a crítica, o risco. Olha só, a Cláudia Raia tá ensinando um movimento que não se faz. Olha só, a Cláudia Raia, ou enfim, um determinado blogueirinho tá ensinando um exercício e esse exercício pode causar isso, isso e isso se for praticado por X pessoas. Só que você não escuta esse tipo de crítica, sabe? A única crítica é, os blogueirinhos estão fazendo. A live tinha 5.000 pessoas. É mais o cara tá mais puto porque tinha um monte de gente na live do cara e talvez eu faça uma live e não leve 10 pessoas. E eu tô puto com o cara por conta disso. Então é mais pra alimentar o nosso ego, né? Como profissional de educação física, do que pra realmente impedir que essa pessoa cometa o exercício legal da profissão e prejudique outras pessoas que estão fazendo o exercício. Eu acho que essa discussão que precisaria ser levantada. O impacto dessas pessoas que estão ensinando o exercício de forma errada e não o fato de que elas não poderiam ensinar. Acho que o porquê disso é muito mais importante do que o fato em si. Você acha que elas ensinando dá uma desvalorizada na profissão? Eu acho que elas ensinando e ninguém dizendo o que tá errado ali mostra que nós somos fracos. Beleza, agora a gente vai para uma questão... Acho que eu queria só complementar, né?
a gente tava falando do CREF e de professores atuando sem o CREF. Na realidade, é assim, eu acho que o ponto principal é, por exemplo, o CREF não fiscaliza mais o futsal e futebol. Escolinhas de futebol não são mais fiscalizadas pelo CREF. Eu acho isso muito errado. Porque quem tá trabalhando com o esporte de formação precisa ser formado. Precisa ter uma base de conhecimento, de estrutura, de desenvolvimento e crescimento. Nós estamos falando de atletas. Eu não tô falando que o Tite tinha que ser formado em educação física. Não é a minha visão. Acho que o futebol profissional, o esporte profissional é um outro universo, sabe? Acho que não dá nem pra comparar com o esporte de formação, apesar de ser esporte. Mas o profissional que tá atuando com esporte de formação, escolinha, onde eu tô trabalhando a nata do desenvolvimento motor, cognitivo, social, socioafetivo, socioemocional, esse cara tem que ter uma base de conhecimento que vai muito além do futebol. O futebol é a ferramenta só. Mas o tipo de transformação que o futsal e o futebol pode fazer é gigantesco. E isso na mão de um cara que acha que é entendedor de tudo porque ele jogou futebol a vida inteira, é muito errado. E com isso a base pedagógica, então, não existe. A minha revolta é essa. Não existe eu dizer que é uma escolinha de futebol sem que haja uma base pedagógica dentro do processo de ensino do futsal, do futebol. Minimamente isso tem que ter. E aí eu coloco alguém que não tem uma base pedagógica, alguém que não tenha o conhecimento pedagógico para ensinar, não acontece, porque existem vários fatores que vão além do futebol em si. Como que eu separo categorias? Existe nível maturacional, idade cronológica, idade biológica. Eu preciso entender isso, cara. Não dá pra um cara... Não existe. Me deixa louco, não existe. Perfeito. Agora a gente vai seguir uma outra linha. Jogando Douglas na fogueira, a gente vai seguir uma outra linha que vai agora pro funcionário, não mais pra instituição CREF, não mais pra formas de dar aula, que vai mais pro comportamento do funcionário. Vamos lá, tô pronto. Tá pronto? Então aqui vai a primeira situação. Se um funcionário finge que está doente para faltar no trabalho e ir para uma entrevista de emprego, e você ficar sabendo, qual seria a sua reação? Minuto de silêncio, né? Eu tentando incorporar aqui o momento. Cara, acho que primeiro assim, se o funcionário, se ele mentiu e eu sei disso, eu descubro que era uma mentira, se foi pra ir pra uma entrevista de emprego, se foi pra ir pra uma balada, se foi pra ir pra um churrasco, o motivo pouco me interessa. De verdade, o motivo pouco me interessa. Mas esse cara, ele não... Se tinha algum tipo de significado pra empresa, pro meu time, ele perde nesse exato momento, né? Eu acho que todo mundo minimamente já viveu por isso. A gente tá falando de trabalho, né? Quem trabalha há muito tempo, às vezes rola. Você acaba inventando uma coisinha ali, uma desculpinha aqui. Mas assim, uma mentira para não ir para o trabalho é cruel, dói. Eu imaginar essa mentira acontecendo. Se acontecer, por favor, não me deixe descobrir. Próxima pergunta, então. Tem um embate aí, tem um poço no meio do chefe e do funcionário. Acho que as pessoas criam muito isso. Então, o que você acha da amizade entre o chefe e o funcionário? É um benefício ou é um malefício? Caraca, boa pergunta. Eu acho assim, existem duas visões, né? Eu acho que
chega um determinado momento, ou é difícil até de falar isso, né? Mas assim, a gente precisa separar as coisas. A gente precisa. E eu, aqui na Conviver, eu vivi isso na prática, né? Tem um momento que você é amigo de todo mundo, principalmente quando você não é chefe e se torna chefe. Então, quando você não é chefe, o seu vínculo com as pessoas, ela é de amizade, de brother, de bora lá, isso e aquilo. Porque eu não sou chefe, eu não preciso fiscalizar nada, eu não preciso te dar feedback nenhum, você não precisa dar satisfação pra mim, enfim, não precisa nada. Então, acaba que esse vínculo de proximidade ele é um pouco maior. Quando você se torna chefe, automaticamente as pessoas elas se distanciam de você. E quando você tenta evitar que isso aconteça, eu tô dizendo isso porque eu vivi isso, né? Por um certo momento eu não queria que aquilo acabasse, eu não queria que as pessoas deixassem de ser minhas amigas, digamos assim, né? Eu queria que todo mundo fosse meu amigo. E aí você percebe que as pessoas acabam se aproveitando da sua posição e da amizade, entre aspas, para se beneficiar no trabalho. Então você acaba perdendo um pouco da autoridade por conta dessa proximidade excessiva. Então eu acho que é uma linha tênue, né, para você errar. Eu acho que o chefe ou o líder, ele não pode se colocar numa posição, eu sou aqui intocável, ninguém fala comigo. Mas ele também não pode ser tipo o cara oba-oba, vamos lá, vamos se divertir, tudo é festa, porque dá ruim, né? E as pessoas confundem. Então acho que dentro da empresa tem que ter a posição. O que eu acho que o colaborador, que o professor tem que parar é talvez, ou que o funcionário de maneira geral, acho que não é nem professor, né? A cultura do Brasil, pelo menos aqui eu sei que existe essa cultura de que o chefe é aquele cara mal, aquela figura negativa, é o cara que quer explorar, é o diabinho com chicote, sabe? E quando eu crio essa imagem, quando eu crio na minha cabeça que o meu chefe é o terror, que se eu puder passar por ele e não falar com ele é melhor, é aquilo, né? O que eu vejo, eu crio. Eu vejo que os chefes são filha da puta, que só quer explorar, que só quer que eu faça hora extra, que só quer sugar tudo que ele pode sugar de mim. Se eu enxergo isso, se eu criei esse mundo, eu preciso ser congruente com esse mundo que eu criei. E aí quem eu sou? O cara que foge do chefe, o cara que fala não pra tudo, o cara que não topa nada, o cara que nunca tá junto, o cara que não é parceiro da empresa, é o cara que tá ali, não, tô cumprindo só aquilo que foi combinado no início, eu fui contratado pra isso aqui, então não inventa mais nada, eu só vou fazer isso aqui porque foi o que eu vim pra fazer, fora isso aqui não vem encher meu saco. E aí o que eu tenho em troca, né? Quando eu faço, eu tenho. Tudo que eu planto, eu colho. A lei da colheita, ela é a lei que é infalível. É a lei da colheita. Você pode até escolher o que planta, mas o que você colhe, você não escolhe. É consequência. Então o cara que só fala não, o cara que não topa nada, o cara que só foge dos compromissos, o cara que não fala com o chefe, o cara que se esconde, o cara que fica falando mal do chefe pelos corredores, esse cara ele acaba tendo em troca, em contrapartida, o não crescimento, a demissão, o ser considerado um zero à esquerda dentro da empresa, todo mundo cresce menos ele, e às vezes esse cara passa 10 anos dentro da empresa. Todo mundo que entra cresce e esse cara não cresce, ele fica lá, por que eu não cresço? Porra, porque você olha pro seu chefe e acha que ele é um bosta. Porque você não olha pra ele com respeito, com bora lá, vamos trabalhar. Tem que ter o olhar profissional, né? Não pode ser, oi, parceiro, não funciona. Mas tem que ser uma coisa leve, uma coisa gostosa. Uhum. Então, aproveitando isso, o que você acha de polêmica quando a gente fala aqui no trabalho? Assuntos políticos, religiosos, com um colega de trabalho. Por exemplo, a sua opinião é contrária à dele.
você vai refutá-lo ou você vai sempre concordar Cara, ou corta a conversa? Sempre concordar não existe. Eu acho que é respeitar. Cada um tem sua opinião, velho. Se você gosta de um ou de outro, se você é de direita, de esquerda, é problema seu. Ah, mas isso impacta no... Mas não tem gente que acredita numa coisa? Não tem gente que acredita em outra? Então eu acho assim, o mundo precisa aprender a conviver. O mundo precisa aprender a conviver e entender que conviver é divergir na maioria das vezes. Então, a gente cria esse negócio de... O mundo é muito binário, né? Nós vivemos uma sociedade muito binária. É preto, é branco, ou é certo, é de direita ou é de esquerda, ou é sim ou é não. Cara, não é sim ou é não. Eu posso discordar dos dois. Pô, eu posso concordar com os dois. Ah, é Piaget ou é Vygotsky? Porra, eu acho os dois fantásticos. E talvez se unisse os dois, e como é o meu pensamento, você cria um negócio ferrado. E se a gente unisse direita e esquerda? Talvez sairia uma coisa muito boa, velho. Sabe? Mas não, ou é de direita ou é de esquerda. Ou é só de direita ou é só de esquerda. E eu acho que isso são assuntos que dentro da empresa não são assuntos que, se rolar, eu vou falar, gente, fica quieto, não fala sobre esse assunto, não quero que ninguém se posicione, mas são assuntos que são extras, são pessoais, cada um tem o seu, cada um tem sua visão, e isso é muito peculiar à pessoa, sabe? Acho que são opções, e essas opções, elas devem ser respeitadas, no mínimo. Quando isso extrapola o respeito? Aí eu acho que depende. Se isso acontecesse, seria na parte do funcionário, da parte do profissional. Porque são assuntos que eu discuto pouco ou nada aqui dentro, né? Se isso acontecesse de extrapolar, a gente teria uma conversa séria, porque não teria motivo, né, para isso extrapolar. Nenhum motivo racional, no meu ponto de vista. Então, é uma discussão idiota, na minha cabeça, é uma discussão idiota e que tem que estar fora da empresa. Dentro da empresa, esse tipo de assunto não é discutível. Ok. Agora que a gente está se encaminhando para o fim, o que você acha de festa de fim de ano? Ficar loucaço ou manter a sua linha? Não existe. Isso é besta. Pergunta boba. Eu acho que, não existe isso, né? Acho que a empresa, né? O trabalho, o nosso trabalho, eu tenho que encarar isso como um trabalho e tenho que entender que eu sou profissional. Eu acho até que a postura do profissional, ela diz muito de quem ele é, né? E quando o profissional ainda mostra isso, deixa isso explícito para todo mundo, isso prejudica e muito. Eu acho que a gente não pode extrapolar assim, a nossa vida, ela tem que ser uma vida... Primeiro que a gente tem que entender que nós somos exemplos. O profissional de educação física, ele é exemplo para muitas pessoas, principalmente os nossos alunos. Então a gente mostrar uma vida louca, é tudo bem, é a sua vida, né? Você faz com ela o que você quiser. Mas você precisa ter responsabilidade. Acho que é essa a palavra, né? A gente vive num mundo muito irresponsável. Os profissionais são irresponsáveis. E ele tem que entender que a partir do momento que eu visto uma camisa, eu represento uma instituição. E tudo que eu fizer, as pessoas não vão falar só assim, o Douglas fez tal coisa. Na maioria das vezes vão falar, caraca, o Douglas da Esporte Conviver, você viu o que ele fez? Poxa, o Douglas lá do Professores do Presente, você viu o que ele estava fazendo? Então, a partir do momento que você representa algo maior que você, exige uma responsabilidade, e essa responsabilidade ela precisa ser assumida, né? Porque acho que o irresponsável é aquele cara que não assume a responsabilidade. Ele a tem, a responsabilidade é dele, mas assumir ou não é uma opção. Eu acho que o profissional que se expõe de uma maneira não profissional, não ética, não coerente para aquilo que ele faz,
ele não só tá de brincadeira na tomateira, como ele não tá assumindo a responsabilidade. Fechado. As perguntas acabaram e com isso chegou ao fim do Douglas na Fogueira. Show! Pra você que ficou até aqui, que curtiu e que de repente achou que o Gabriel pegou leve demais, as perguntas foram foi fáceis. o começo, as né? perguntas Foi o foram começo. fáceis demais, foram muito simples. Mas pra você que ficou até aqui, eu quero te agradecer, dizer pra você deixar sua curtida, deixar o seu comentário aqui, o que você achou do nível das perguntas do Gabriel, ou se você de repente tem alguma pergunta pra me fazer. Se você tá afim de me colocar na fogueira, deixe aqui seu comentário, vou adorar saber, vou adorar ver realmente, vou responder todos. E é isso aí, um grande abraço e foco no presente.